Olá, eu sou a doutora Júlia, odontopediatra aqui da Inovar Odontologia Especializada. Estou aqui hoje para falar de um tema super importante, que é a perda precoce de um dente na infância. Uma coisa muito importante para a gente saber é que essa perda precoce ela pode acontecer de duas formas, ou por cárie ou por algum tipo de trauma. Muitos pais eles vêm com essa queixa, ele caiu, ele tá com cárie, vamos tirar esse dente. O que isso compromete? A perda desse dente compromete várias coisas. Não só a parte da estética do paciente. Então, aquele paciente que é uma criança, ele também fica incomodado com a perda de um dente quando ele perde de forma precoce, aquele dente não tá para nascer, vai faltar alguns anos para ele vir para a boca. Então, além dele ficar um pouco chateado com essa perda, ele fica triste, ele também se incomoda com essa parte de estética, ele começa a não sorrir. Então, isso é muito importante. Então, a parte estética também fica comprometida com a perda do dente. Outra coisa que fica comprometida é a parte da fala. A fonação do paciente fica comprometida, ele tem dificuldade para fazer alguns fonemas que são importantes, como o uso do D e do T. Ele começa a não ter apoio naqueles dentes e ele começa a ter dificuldade para falar. Outra coisa muito importante é a perda de espaço que aquele dente pode causar. Então, você perdeu aquele dente com o tempo e com o crescimento daquela criança, aquele espaço ele tende a se fechar. Então, você começa a não ter espaço para um permanente vir. A gente tem que lembrar que depois que ele troca aquele dente, o permanente vem. Quando a gente tem essa perda de espaço, a gente não vai ter espaço para ele nascer. Então, é muito importante a gente pensar em colocar algum artifício, uma prótese, por exemplo, seja ela removível ou fixa, para manter aquele determinado espaço. Você vai devolver a estética, a parte da fala e também a função de mastigação do paciente, além de preservar aquele determinado espaço. Isso a gente falando da região anterior, da parte da frente do nosso sorriso. A gente consegue devolver essa estética. O problema é quando a gente tem essa perda precoce num dente lá atrás. Lá atrás é difícil a gente ter um trauma, então normalmente isso ocorre por causa de um trauma. Falando agora da parte posterior, que é a parte de trás da nossa boca, o que é importante a gente saber? Lá atrás a gente não consegue devolver essa estética na criança. A perda do dente, a gente não consegue colocar um implante, por exemplo, e até uma prótese que seja com aquele determinado dente, porque a criança tem dente para nascer. Então a gente vai manter aquele espaço com um mantenedor de espaço, que é um aparelho, por causa dessa determinada perda. Então, dependendo do tipo de perda, é um aparelho. Mas a gente tem um comprometimento muito grande de uma coisa que é extremamente importante para a criança e também para o adulto, que é a perda da mastigação. Os dentes de trás, que são os posteriores, eles têm uma função de triturar o alimento. Então, quando a gente tem uma ausência desse determinado dente, ou às vezes de mais de um dente, aquela mastigação do paciente fica completamente comprometida, porque ele acaba tendo só aqueles dentes da frente para mastigar, que não tem essa função, ou tem uma parte da parte de trás. Então, ele fica com essa parte mastigatória muito comprometida. Então, quando a gente conversa sobre perda precoce, além de tudo, tem isso. A parte posterior, essa dificuldade. A parte da fala fica comprometida? Não, mas a postura de língua fica, entre outras coisas, e a perda de espaço também. Então, isso é muito importante. A gente fazer uma avaliação precoce, a gente ver o que está acontecendo, entender o caso do paciente, entender aonde a gente pode atuar e como a gente pode resolver aquele determinado problema. Então, uma perda precoce é uma coisa que a gente tem que estar sempre observando e nunca deixar para depois, porque vários fatores vão influenciar na vida daquele determinado paciente, seja ele sendo uma criança ou não. Então, pessoal, hoje a gente conversou um pouquinho sobre a perda precoce de um dente. Então, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que nós vamos responder. E nos vemos nos próximos vídeos.